Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2026, uma segunda-feira festiva. Eu lembro quando havia grande cobertura de rádio no futebol de Campinas, né? Falava-se muito no pós-jogo, né? Vestiários festivos no Brinco de Ouro ou onde quer que o Guarani jogasse e ganhasse, né? Então é uma segunda-feira festiva, um bom dia Guarani festivo. Por que não para você que está nos acompanhando, começando a sua semana? O Guarani jogou ontem com Volta Redonda, 2-0. Era o favorito, jogou como favorito, cumpriu o favoritismo e assim vai ser boa parte dessa Série C para o Guarani. Primeiro tempo ali um pouquinho, né? Pouco efetivo, vamos dizer assim, né? O Guarani dominou o jogo inteiro, Kaique França praticamente não foi acionado, mas o primeiro tempo ele foi um pouco mais de domínio territorial e de não muitas chances, oportunidades claríssimas de gol, né? Teve ali uma ou outra, sempre com o Herbert, né? Um jogador mais ativo no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer 1-0. Foi fazer 1-0 no segundo tempo e, inclusive, não fez 1-0 no primeiro tempo também por conta do ferrolho, da retranca, do sistema defensivo do Volta Redonda, que veio para Campinas, obviamente, para não perder, né? E até que conseguiu no primeiro tempo. E aí eu pensei, poxa, no segundo, eu acho que o Hélio Cizenando, ele vai adotar uma estratégia mais, a famosa quebrar linhas, né? Eu que odeio essa expressão, mas eu achei que ele fosse colocar um driblador. Achei que ele fosse colocar o Dentinho, achei que ele fosse colocar o Mirandinha, mas eu acho que ele deu uma outra orientação para o time. Falou, viu, a porta tá fechada, chuta de longe. Vai que. E foi assim, né? E foi esse o caminho da vitória para o Guarani. Um golaço, aço do Herbert de fora da área. Não só o gol em si, né? Mas pressionando a saída de bola, forçando o erro do adversário. O Elian Farias fez isso muito bem, rolou pro Herbert, que viu o goleirão meio fora de posição ali, né? Tava meio confuso no lance. E no fim fez 1-0 e logo em seguida o Emerson fez 2-0. O Guarani podia ter feito 3, podia ter feito 4. Talvez tenha tirado um pouco o pé, é verdade. Mirandinha teve uma bola no travessão. Aí até rolou um sofrimentinho no final, né? Não um sofrimento, mas algumas atrapalhadas da defesa. No fim das contas, 2-0, resultado justo, protocolar. 5.000 pessoas no brinco, bom público, na minha opinião. E assim vamos indo, né? Deixou para lá um pouco a má impressão do primeiro jogo contra o Maranhão. E assim o trabalho do Hélio vai ganhando, vai progredindo, né? Vai evoluindo. E deu para ver realmente o Guarani um pouco mais organizado. Claro que o Volta Redonda é um time muito fraco. Não podemos aqui achar que toda a Série C vai ser assim, mas uma boa parte da Série C pode ser assim com relação aos demais adversários. Né? Já jogamos com o Maranhão, jogamos com o Volta Redonda. Semana que vem tem o Itabaiana, que é outro time fraco. Tem também o Anápolis. Aí depois tem um ou outro perdido por aí, enfim. Quando tiver esses jogos, não tem que ter medo de ser favorito. Tem que chegar lá e tirar o pedido. Em termos de atuações, né? Acho que Herbert melhor em campo, inquestionável. E eu falei aqui no pré-jogo, né? Do nosso Bom Dia Guarani. O Herbert, aparentemente, sendo verdade ou não, né? Precisamos descobrir. Quase foi envolvido numa negociação com o Retrô em troca de um volante do Retrô, né? Muito louco, né? Imagina, o jogador fez um gol na estreia, um gol hoje, deu uma assistência também. Hoje não, né? Eu estou gravando no domingo, mas ontem, um gol e uma assistência. Fez o gol no derby. Fizemos esse levantamento no pós-jogo do BugriCast. Nos últimos 6 jogos ele fez 3 gols. E a gente quase, talvez, envolveu ele numa negociação em troca de um volante do Retrô.
Eu sei que a volância é o setor mais carente do Guarani no sentido de peças, mas não justifica trocar um cara como o Herbert, né? Então, se isso foi verdade, teria sido uma cagada gigante por parte da direção de futebol. Não aconteceu, o Herbert tá aí e tá contribuindo muito para o Guarani. Outro que contribuiu bastante foi o Guilherme Cachoeira, fez uma boa partida. Achei que o João Paulo também teve alguns bons momentos durante o jogo. Então são peças aí que a gente acredita que pode fazer a diferença. Quem não foi legal, o Luca de novo, né? Atuação muito apagada, discreto, espera-se muito mais do Luca. Eu não sei se ele tá fora de posição, eu não sei se ele tá dentro de posição, eu não sei o que dizer do Luca. Essa é a verdade. Só sei dizer que eu esperava muito mais dele, não só eu, como eu acho que toda a torcida do Guarani esperava mais do Luca. Tomara que ele se recupere, tomara que aos poucos aí ele consiga retomar seu futebol, mas ele já perdeu a artilharia da temporada para o Herbert. Agora o Herbert tem 3, o Luca tem 2. Quem sabe semana que vem contra o Itabaiana ele possa voltar às redes e nos dar mais alegrias. É isso, gente. Um bom jogo. O Guarani parece consciente dentro de campo. O Guarani é superior que a maioria dos adversários. Não é arrogância, não é prepotência, é a realidade. É um time mais técnico, mais experiente, mais caro. E tem que se portar assim na grande maioria dos jogos da Série C. Semana que vem contra o Itabaiana não tem conversa. Tem que jogar em casa, tem que ganhar. Itabaiana vem de 2 derrotas. Perdeu ontem em casa por Ipiranga de Erechim por 2-1. Certamente o Itabaiana vai estar brigando ali embaixo na tabela junto com o Maranhão, por exemplo. Volta Redonda acho que vai ficar um pouquinho acima, mas não muito. Então chega de perder ponto e vamos para as cabeças. O Guarani 4 pontos. Tem mais um complemento de rodada hoje, Figueirense e Maringá. Mas o Guarani certamente vai terminar aí dentro do G8. E é isso que a gente espera, sempre do G8 e, se possível, entre os 4, se possível, entre os 2, se possível, em primeiro, porque a segunda fase a gente sabe como é. E lembrando, né, é um começo de tabela bem acessível para o Guarani, as complicações vão ficar lá para o final, e até lá, não podemos, como diz o velho ditado, não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Fechou? Você foi no jogo? Gostou? Deixa aí sua opinião nos comentários. E vamos prestigiar o Hélio Cizenando, vamos prestigiar essa rapaziada toda. É um campeonato longo, nós estamos em abril. Tem pelo menos aí mais 4 meses de primeira fase, quase 5. E depois uma segunda fase que eu tenho certeza que nós estamos dentro para conseguir buscar o acesso. A única coisa, como eu falei, que pode ser um contratempo é a questão financeira. Eu espero que o Guarani tenha condição de bancar esse time por toda a temporada. Se isso acontecer, temos boas chances de sucesso. E tem que cuidar da parte física dessa turma também. Nada de estourar jogador, porque pode fazer a diferença. Boa segunda-feira para todo mundo, sem não esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani. E a pergunta que não quer calar: onde está a SAF do Guarani?